fiquem à vontade para comentar, para parar, para perguntar, para fazer colocações durante o processo. O objetivo do nosso encontro hoje é costurar estratégias mesmo para ampliação dos workshops, para a gente alcançar mais famílias, para a gente pensar em estratégias de como divulgar, de como apresentar o workshop. No nosso último encontro, a gente ficou vocês trazerem, né, possibilidades, pensarem aí pelo menos 5 nomes de possibilidades de pessoas ou instituições que vocês pudessem fazer parcerias. Eu fiquei de montar uma apresentação para que vocês pudessem levar para essas pessoas, né? Eu atualizei uma apresentação que a gente já tinha, melhorei algumas coisas, alguns aspectos e trouxe para vocês hoje. Já coloquei lá no nosso grupo o PDF da apresentação, mas eu pensei de começar... Barulho, carro de som passando aqui. Eu pensei em começar fazendo a apresentação, trazendo o que eu pensei da apresentação, e aí nessa dança vocês podem ir parando, me perguntando, e no final a gente pensa melhor como essa apresentação pode ser utilizada estrategicamente nos espaços de vocês, ok? Então, vou fechar aqui o chat, deixa eu compartilhar. Talvez eu não veja vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vocês veem tela cheia? Pronto. Então, eu pensei em uma apresentaçãozinha que fosse leve e vendável, né? O objetivo dessa apresentação, na verdade, é vender o potencial do workshop, né? Eu gostaria que, ao final do encontro com essa apresentação, o parceiro que ouviu tudo isso tivesse uma dimensão do que significa o workshop Gentle Birth, tá? Então, eu comecei explicando um pouco, né, o que existe, o que a maioria dos lugares tem, né, que é esse modelo tradicional ou modelo biomédico baseado na própria condição do que a medicina desenhou, que é como ensinar as mulheres a se comportar, normaliza a intervenção do nascimento, né? Ensina aos pais o que esperar, né? Na verdade, é um trabalho que é todo focado em construir uma regularidade do comportamento, e não de receber o potencial dessa família, né? A cultura e a história dessa família. Então, ela é focada muito mais na instituição do que na mãe e no bebê, né? Você tem um tempo mínimo para praticar essas habilidades, essas posições, quando se tem, né? Às vezes é mesmo ali na relação com o médico ali, né? Muito pouco se tem outros espaços de estudo, né? Os parceiros, eles são frequentemente excluídos, né? Frequentemente eles não têm lugar, não sabem como se comportar e ficam durante a gestação, infelizmente, achando que são apenas pagadores, né? Do que vai acontecer, né? E é um modelo que ele não é baseado em evidência, né? É um modelo que ele acaba no pós-parto trazendo muitas dificuldades para essa mãe que não encontra essa equipe, trazendo muita dificuldade para essa família que se dissolve, às vezes, no pós-parto, porque o homem não encontrou o lugar dele e fica buscando ainda aquela mulher que ele tinha antes da gestação, né? Então, é um modelo que ele é um modelo ultrapassado. A gente precisa pensar em um modelo que receba essa família. E o que a gente propõe é a educação perinatal humanizada, né? Que coloca a mulher no centro da experiência, né? É baseada em práticas e em evidências em que a gente possa replicar em vários espaços diferentes. É um modelo que aumenta a sensação de autoeficácia dessa mulher e dessa família, né?
e elas se sentem mais no controle da Tela, situação. Oi, desculpa interromper, mas você está nos tranquilo. outros slides? Porque o grande que está aqui a gente não consegue ler isso. Eu tô nos, eu tô No no outro azul. slide? É o primeiro mesmo? Não, não passou para vocês, não? Não, não passou. Então tá. Então, peraí, vamos de novo. Dividir É que eu estava aqui. anotando, daí eu falei, eu acho que ela está lendo. Estou em outros slides. Vamos ver aqui se passa. Agora sim. Foi? Deixa eu voltar Foi, aqui. obrigada. O anterior. Vai me dizendo. Peraí. Foi o Agora andou. anterior. Andou? Sim, andou. Pronto. Esse foi o Obrigada. primeiro slide, que ele está bem tópicozinho, bem Ai, didático, maravilha. né? O segundo também, aqui onde eu estava. Estava no ponto 3,4. Ele acaba reduzindo o modelo centrado no cuidado. Como ele aumenta a sensação de autocontrole e de autoeficácia, a gente tem uma redução do uso de peridural e da solicitação de cesarianas, né? Porque as mulheres conseguem regular um pouco mais a própria percepção do risco, de medo, de dor, né? E a gente tem uma diminuição de intervenção. Os pais, eles são parceiros dos profissionais de saúde e do cuidado, porque eles entendem que eles têm uma função, eles podem atuar no cuidado também, produzindo o que a gente chama de bolha mesmo emocional para essa gestante, né? Prepara tanto a mãe quanto o parceiro para uma experiência de parto através da discussão e da exploração, que é o que a gente chama de um parto humanizado, em que eles podem falar, eles podem se colocar, eles podem pensar a experiência junto à equipe, né? E desenvolve habilidades para a vida inteira e não apenas para o parto, porque desenvolve o que é mais importante para a condição de serem pais, né? Para a parentalidade, que é a resiliência emocional. Né? Só que ter um espaço de cuidado que seja apenas centrada em técnicas de relaxamento, né? Eles não são suficientes se o ambiente, né, de parto é um ambiente hostil, né? Ou se a gente tem, por exemplo, no Brasil, eu sei que em Portugal, né, a gente estava conversando antes de vocês chegarem aqui com Graça, em Abrantes, a cidadezinha que ela mora, tem uma estratégia, né, desde a atenção básica até a rede hospitalar, em que eles estudam a saúde mental perinatal. Então, eles conseguem receber a mulher e os medos e as fantasias muito diferente do que a gente encontra na nossa atenção básica aqui no Brasil, que deveria fazer uma regulação e uma passagem para a mulher também para o hospital, mas o que a gente vê na prática é uma segmentação, né? A atenção básica ainda está centrada no modelo biomédico, né? E quando ela chega no hospital, que também encontra esse modelo, ela acaba sentindo muito medo, a percepção de risco é aumentada. Então, nada que é feito com ela para receber ou para ajudá-la nesse processo de relaxamento é suficiente, né? E é aí que a gente propõe um, uma condição que a gente possa regular a resposta ao estresse, né? Vocês passou, gente, os slides, tudo direitinho, a gente está agora naquele slide que a gente tem lá no Prezi, né? É... E a resposta ao estresse ela é extremamente importante na regulação do processo para a cena de parto, né? A gente sabe que em casos de estresse, em situações de estresse, a gente vai ter uma deficiência na tomada de decisão, né? Essa mulher ela não vai tomar decisão baseada no que ela poderia, mas baseada no medo, né? Baseada na percepção de dor que também está alterada. Ela vai ter distorções do pensamento, né? Ela vai sempre pensar de forma catastrófica, né? Ela vai tender a fazer uma antecipação catastrófica e a gente vai ter uma interrupção importantíssima dos hormônios de parto, porque a gente já sabe que a intervenção da adrenalina vai bloquear hormônios, né? Tanto a ocitocina, né? Quanto os outros hormônios de parto, que são os hormônios que poderiam atuar aí na dilatação, né, e na descida desse bebê. Então, a gente vai ter toda uma interrupção que vai se delongar o processo de parto. Né? A gente vai ter uma inundação da adrenalina com isso, né, com essa inundação da adrenalina.
A gente vai ter músculos tensionados para ação, né? Quando o corpo entende no processo de estresse que ele precisa reagir, então ele vai criar uma tensão muscular, ele vai alterar o batimento cardíaco e a respiração, né? Com isso, a gente tem um aumento da pressão sanguínea. A gente sabe que a alteração da respiração se dá, inclusive, porque o músculo vai precisar desse oxigênio, né? Para poder resfriar o músculo, para que ele tenha energia para poder agir, né? A gente vai ter uma diminuição da digestão, ou ela para, né? A digestão ela para nesse momento, para que você tenha ação e você tenha ali também energia no corpo. A gente vai ter, o fígado ele vai liberar mais glicose, né, para aumentar o açúcar e o combustível, né, desse corpo. E a gente vai ter, gente, um fluxo sanguíneo redirecionado do útero, né, para o corpo da mulher, né? O corpo vai precisar ser salvo. Então, o corpo entende que o útero não precisa. Com isso, a gente tem uma mudança na frequência cardíaca do bebê. E a gente está falando aqui de uma alteração que é extremamente perigosa para o bebê, né? As alterações de BCF, elas podem se dar, inclusive, por conta do estresse, né? Cá no cérebro, a gente vai ter essa deficiência da tomada de decisão, justamente porque a gente tem a diminuição da oxigenação cerebral, né? Então, o lobo frontal, que é responsável pelas funções executivas, por esse lugar de resposta, ele vai ter a oxigenação diminuída para que o corpo tenha um resfriamento muscular. A gente vai aumentar a ansiedade, né? E a percepção de agressão, de novo, a interrupção dos hormônios de parto, e a amígdala, que é responsável pela tomada de decisão racional, ela vai estar desligada, né? Porque agora eu não posso racionalizar, eu preciso agir, né? Então, todo o sistema límbico ele vai estar muito mais atuando nesse momento. E para isso, gente, a neurociência ela vem dizer que o cérebro ele não evoluiu para a sobrevivência, ele evoluiu para a sobrevivência e não para a felicidade, né? E com isso, quando ele precisa sobreviver, né, ele vai agir, atuar no corpo, né? A gente já entende que essa mente que não está focada, né, ela é uma mente vagante, ela vai tender a buscar a percepção de risco para a sobrevivência, né? E aí a gente atua no que a gente chama de viés de negatividade, que é quando eu fico muito mais atento ao risco para sobreviver, quando eu fico muito mais atento à condição do estresse para me proteger. E com isso eu não consigo atuar na tranquilidade que vai me gerar a sensação de felicidade. Já a neuroplasticidade, ela vai dizer que a gente tem um momento muito importante, que é essa janela de oportunidade dos 9 meses, que a ocitocina vai nos trazer, que é a capacidade de aprendizagem, né, que pode esculpir o cérebro, né, durante esses 9 meses. A gente tem uma condição maior de plasticidade. Então, a gente pode utilizar esses 9 meses para desenvolver atividades intencionais que promovam o bem-estar. E essa é a nossa proposta. A proposta do workshop é ensinar as mulheres e as famílias a intencionalmente acharem o lugar de conforto para elas emocional, né? Diante das crenças que elas carregam, diante das expectativas que elas desejam para a sensação, para a experiência de parto, elas podem focar intencionalmente no que elas acreditam, né? E sair desse outro lugar, que é esse viés da negatividade, desenvolvido, inclusive, por uma história de adoecimentos e de violências construído pelo modelo biomédico. Com isso, gente, o workshop Gentle Birth é um convite ao treino mental, principalmente, tá? A gente utiliza o mindfulness como intervenção para a saúde materno-infantil. O mindfulness é uma das nossas principais estratégias. A gente já sabe, já tem estudos que comprovam o desenvolvimento da resiliência emocional, a diminuição da percepção de dor, já que eu saio dos medos que eu tenho, das histórias que eu carregava, saio da minha antecipação catastrófica, do futuro que pode dar errado e fico nessa experiência do presente, desenvolvo essa condição de estar no presente.
Com isso, eu reduzo o medo e a ansiedade, né, passado e futuro. Trago benefícios à saúde física, já que a gente viu lá naquele primeiro slide, no slide do corpo, né, que eu tenho ali uma quebra, né, em toda a condição fisiológica quando eu estou com medo e ansiedade. A gente vai reduzir estresse e as complicações associadas ao estresse, desenvolver um maior humor positivo, a gente diminui o risco de depressão, que a gente sabe que hoje no Brasil a gente já tem dados que cerca de 24% das mulheres desenvolvem depressão pós-parto, né? E isso a gente pode construir ainda na gestação para a gente ter melhores resultados no pós-parto. Ela também aumenta a sua sintonia com o bebê, né? Que tanto durante a gestação é aumentado, quanto no pós-parto, ela consegue ter uma percepção de cuidado aumentado, já que ela está vinculada em sintonia nessa simbiose com esse bebê, e desenvolve habilidades para a vida inteira, né? Que é a própria parentalidade é modificada por essa experiência. E para isso a gente utiliza o modelo de interruptor, né? Que a gente usa entre aspas, mas é de desligar alguns lugares, ou ligar quando eu entendo que isso é importante para mim. A mulher, ela principalmente vai reconhecer o que ela gostaria de ligar ou desligar no momento em que ela está em situações de estresse, né? Então, a gente sai disso que a gente chamou de mente vagante, que é uma mente infeliz, e entra no modelo da mente focada, né? Aumentando as atividades cerebrais saudáveis, tá? E o que a gente encontra no workshop Gentle Burst, né? A gente conta a preparação mental através do mindfulness, da hipnose, da psicologia do esporte, da TCC, que é terapia cognitiva comportamental. A gente desenvolve o papel, o lugar do parceiro. O parceiro ele vai conseguir, ao final do workshop, reconhecer qual o lugar dele nesse cenário, né? Ele vai conseguir entender qual a função e como é que ele pode atuar. A gente vai falar sobre medidas de conforto físico, então a gente pode aprender sobre técnicas de acupressão, a importância da imersão, como é que ela funciona, posições, as bolas de nascimento, como é que elas podem ajudar. A gente vai principalmente navegar nas opções de locais de parto, né, da região, e explorar as preferências de parto dessa mulher, né, e como é que ela pode, dentro dos locais que ela tem à disposição, explorar isso. A gente vai conseguir também conhecer duas estratégias e duas possibilidades de ajuda no treinamento mental, que é o aplicativo Gentle Burst, que é o Gentle Burst Hypnobirth, que tem, né, as meditações, as afirmações, respiração e hipnose. E a gente tem também o Gentle Birth contador de contração, que é uma ligação, é um aplicativo que tem a ligação com a própria condição de treinamento mental e contar as contrações. Então, com isso, a mulher ela não fica simplesmente no corpo, né? É potencializado também a condição de, enquanto ela está vivendo a contração, ela poder sentir essa experiência meditativa, né? E com isso a gente desenvolve os workshops, eles podem funcionar, né, com aulas online ou aulas ao vivo, né? Depende do que a estrutura vai ofertar, né? Quando a gente diz do preparo de parceiros, a gente está falando o quanto que isso pode ter de efeito positivo ou negativo para uma mãe em trabalho de parto. Um pai que ele não suporta ou que ele não acredita, ele vai impactar muito fortemente na experiência dessa parceira. Um pai que acredita e que ajuda essa parceira a estar focada e junto com ela mergulha na experiência do parto, ele também é um convite à segurança dessa mulher. Ele promove essa bolha de experiência positiva para que ela possa mergulhar e ficar, né? A gente também vai falar como os pais podem influenciar na tomada de decisão no trabalho de parto. Nessa bolha, a mulher está ali protegida, enquanto ele, que está conectado, consegue ajudar na tomada de decisão, né? A gente vai falar sobre a analgesia epidural, como ela reduz a ansiedade e estresse paterno também, e aumenta a satisfação e eficácia, né, para a experiência de parto. Então, às vezes, na tomada de decisão, quando se fala da analgesia epidural, às vezes ela vai ajudar também esse pai,
Então, saber quando pedir, por que pedir, como pedir, também é importante, né? O parceiro bem preparado, ele vai promover uma experiência de parto positiva e vai reduzir o medo dessa mulher, e vai aumentar, claro, a satisfação conjugal, né? Eles dois conectados, né? Esse homem ele vai saber, inclusive, viver a experiência de puerpério conectado a essa mulher, né? E também vai conseguir convidá-la de volta ao relacionamento, à conjugalidade, quando isso for importante. Então, essa dança entre serem pais e serem casal também é muito importante, construída aqui durante a gestação. Quando a gente fala da psicologia do esporte e o uso na chat. Oi, Paulinha, seja bem-vinda, meu amor. Se quiser, a gente está falando aqui, passando a apresentação, mas podem parar a qualquer momento para perguntar, para falar, para fazer comentários, não tem problema nenhum. Eu estou passando ela para vocês verem o que a gente pensou, tá? Quando a gente fala da psicologia do esporte no workshop, ele vai trazer a importância da autoconversa positiva, que é uma experiência de hipnose, né, cognitiva, né, e quanto que ela ajuda na conexão e no foco dessa mulher, tão quanto, né, na retomada dela da experiência do que ela gostaria de viver, né, nessa reconexão. Então, a gente utiliza essa autoconversa positiva, a gente desenvolve o foco, né? Parceiro treinados para gerenciar distrações internas e externas. Então, o parceiro que está conectado, ele vai ajudar muito essa mulher nessa conexão. Quando ele percebe que ela está indo, ele ajuda nessa retomada. E ela, por sua vez, que desenvolve essa experiência, esse treino de foco, também consegue reconhecer quando ela está se perdendo, né? Para o medo, para a ansiedade, para a percepção de risco, para o viés da negatividade, né? Se ela está focada, e a psicologia do esporte também ajuda nisso, ela consegue voltar mais claramente. Eles vão desenvolver o ensaio mental, né? Que é como você se vê no trabalho de parto, né? E esse ensaio mental faz que quando o cérebro ele estiver na situação que ele estiver vivendo, ele já reconheceu aquela cena durante esse ensaio mental, né? Lá no Usain Bolt ele falava, quando ele faz aquele a espécie de amuleto, né, que ele utiliza, né, ali naquela cena ele está mentalizando a força, né, e a potência dele. Então naquele momento ele se sente muito mais positivo, muito mais corajoso, encorajado a vivenciar. Então, também a mulher que vivencia o ensaio de parto dela, ela vai achando os próprios amuletos, né, as próprias experiências e essa conexão durante o ensaio de parto, o ensaio mental, e durante o parto ela consegue utilizar esses amuletos também em seu favor. A gente vai ter, então, uma redução de estresse importante, né? O controle da excitação emocional e também a facilitação das preferências de parto, né? Vai ser muito mais fácil para ela desenvolver essas preferências porque ela vai estar conectada, ela vai desenvolver mentalização, né? Visualização, então ela vai conseguir reconhecer melhor o que ela espera dessa cena. Tá? E aí, gente, a coisa mais importante que o workshop vai trazer é que a prática é quem vai sustentar o foco, né? O foco não é algo que a gente vai conseguir construir, e assim, eu vejo muito nas mulheres que eu acompanho, que elas esperam serem mulheres focadas ou vivenciarem essa experiência apenas porque elas sabem que é necessário. E a gente entendeu que essa janela de oportunidade é um momento de você praticar o seu foco, praticar a sua visualização que sustente o seu foco. E com isso, a gente desenvolve uma habilidade que vai durar muito depois do trabalho de parto. Para isso, a gente tem o aplicativo, né, que vai ajudar essa mulher, né, no treinamento. O workshop ele vai ser uma experiência pontual que vai abrir para ela uma conexão vai desenvolver nela o desejo, né, e a necessidade do autocuidado,
né? Mas para isso ela vai precisar seguir sozinha, porque essa jornada é dela, essa aprendizagem é dela, né? Então, para isso a gente tem o aplicativo Gentle Birth Hypnobirth, que ela vai poder utilizar das estratégias que a gente tem lá dentro. Com isso, ela vai conseguir a redução da percepção de dor no trabalho de parto, melhorar o manejo da ansiedade e o medo, menos indução de cesarianas inesperadas, né? E parceiros ou parceiras mais confiantes e preparados, né? Dentro do aplicativo, a gente tem sessões de visualização, respiração, hipnose e meditação, né? E com isso, ela vai se sentir muito mais preparada, né? Vai se sentir muito mais positiva, animada, e vai começar a aproveitar mais a gestação e se preparar para essa experiência positiva e para a chegada desse bebê. Quando a gente diz o aplicativo também do contador de contração, né, ele vai fazer esse treinamento por áudio, isso vai estar sincronizado com o aplicativo Gentle Birth Hypnobirth, né, e com isso ela vai conseguir lançar mão de algumas faixas que para ela foram fundamentais, né? A gente vai conseguir controlar a duração, frequência e intensidade das contrações, e a gente vai conseguir registrar e encaminhar para a equipe que está acompanhando ela no trabalho de parto, né? Então, tem lá também os guias de áudio personalizados de orientação durante o trabalho de parto, baseados no que você informou sobre a sua experiência enquanto acompanhava cada contração, né? E ela vai usar o mindfulness, o foco e a respiração, percebendo um impacto significativo na percepção de dor quando ela consegue entender e reconhecer a utilização dessas estratégias. O aplicativo, gente, contador de contração, ele é um processo colaborativo de uma mulher que conseguiu colocar dentro da sua rotina o treinamento mental durante a gestação, né? É como se fosse uma amarração do processo para o grande dia. E para quem quiser conhecer e saber mais, né, do workshop, nós temos aqui a página, né, onde você encontra profissionais mais perto de você, né? E aí vocês podem, nesse momento aqui, também abrir e apresentar o seu currículo, né, para a pessoa que está te assistindo, né? Então, eu estou aqui, já acompanhei tantos partos, né? E essa página ela vai estar lá recheada das informações sobre você. Então, você pode dizer quem sou eu, né? E abrir lá a sua página e apresentar, né, o seu currículo que está lá dentro da nossa página lá de instrutoras certificadas. Ok, lindas? É isso. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam. Tem sugestões, a gente pode modificar ainda essa apresentação. Vou pegar um papel aqui. Eu quis trazer para vocês para a gente poder construir também diante da necessidade do grupo. O que vocês acharam? Vou falar primeiro, então. Eu acho que ficou bem explicadinho. A minha dificuldade maior era realmente explicar tudo isso. Então, assim, para mim, com certeza vai ajudar bastante. Eu vou, acho que eu vou fazer alguma. Você acha interessante isso fazer um para um, assim, das pessoas que a gente for abordar, levar o nosso computador e. O que eu vejo de bom é porque, às vezes, você vai precisar fazer, primeiramente, um para um. Por exemplo, o gestor da clínica que você quer apresentar, ou o médico que acompanha as gestantes. Você vai precisar fazer para um primeiro. Mas ele sozinho, ele não vai conseguir gerar, porque eu acho que toda a clínica, nesse caso, precisa compreender do que é o workshop para poder indicar. Então, a minha indicação é que você chegue por uma via, e aí você faça a apresentação, mas que uma vez que você conseguiu ter esse canal de entrada, que você proponha isso coletivamente, uma espécie de capacitação do workshop, sabe? Que eu não acho que deve ser feito com o Prezi. O Prezi é a cereja do bolo que você vai fazer para a família. Sim. Até muito mais extenso, né? As pessoas normalmente elas não querem perder muito tempo com a gente, assim. Perfeito, perfeito. Então tem que ser uma coisa rápida. Eu tentei enxugar o máximo
sabe? Para poder. Mas eu, assim, acho que é isso mesmo. A gente vai ter que fazer uma passagem, porque as pessoas não têm tempo para isso. Uhum. Mas alguma sugestão? Você acha que tem alguma coisa que pode ser modificada, alguma coisa, ou gostou da apresentação? Eu gostei da apresentação, Né? Então, ótimo. bastante. Acho que eu não mudaria nada. E mais, Paula disse, né? Isso mesmo, mas temos que dar relevância, né, a essa prática. Entre cada sessão, costumo questionar o que já conseguiram alcançar durante cada semana. Em cada grupo, há sempre mulheres muito focadas, as que fazem às vezes e as que não fazem nada. Marcela, dica para conseguir que as mulheres pratiquem mais. Paulinha, sabe o que eu conseguir observar nesse caso? Tem mulheres que elas vão tomar para si o protagonismo, porque é da própria história delas serem protagonistas da vida. E tem mulheres que elas vão buscar alguém que faça por elas. Essas mulheres é muito complicado, porque a gente não consegue dizer a elas o quanto é importante se elas não sentirem a necessidade de se libertar dessa tutela, sabe? E eu acho que, assim, é muito um convite à libertação, e ao empoderamento, né? Então, assim, as que não praticam, ninguém vai poder dar a você o seu parto, sabe? O seu parto é uma construção emocional feita por você. Então, eu acho que o seu convite semanal já é uma grande estratégia, sabe? Eu não consigo pensar em outra coisa, porque aí a gente entra no canal que é fazer o que elas estão pedindo para a gente, que é tutelá-las, entende? Se a gente entra em outro... Pode? Abre aí, vê. É só, se calhar as colegas não estão a perceber o contexto, porque nós estamos a fazer sessões num hospital e temos todos os meses fazemos workshop, nós somos 3 instrutoras, ou seja, o limite são 12, mas as minhas turmas praticamente costumam ter umas 14, são sempre muitas mulheres, e é-lhes oferecido a aplicação. Eu tenho a experiência de fazer privado e de fazer neste modelo que estamos a fazer agora no hospital, que todos os meses está um curso. Desde que começámos, a Marcela sabe. E é muito engraçado porque a gente depois consegue reconhecer no comportamento, depois quando elas vão ter o bebê e os melhores outcomes, as mulheres que estão mais focadas. Só que elas caem ali, por exemplo, as senhoras que fazem pago, elas empenham-se mesmo à sério, elas procuraram aquilo. Estas são senhoras que estão numa consulta pública que alguém lhes disse era bom, não sei o quê. Algumas até ficam a questionar assim, mas isto não é bem, não sei, então e não ensinam a dar o banho? Acham que é uma preparação normal, que a gente depois até as convida a ir para o centro de saúde, que a outra preparação não tem outro complemento, porque uma coisa não invalida a outra. Algumas depois inscrevem-se, outras não. Mas é muito engraçado ver. Opa, o nosso desejo é sempre que todas elas levem o caminho das outras, porque a gente vê resultados tão fantásticos. Acho que focaram, porque estamos a ver, eu e as minhas colegas estamos a analisar isso. E as outras, depois tenho pena, que é mesmo isto que a Marcela disse, elas têm que chegar por outro caminho. Se calhar há de seguir ao segundo filho, ou ao terceiro, ou não vai ser nunca. Não somos nós que, nós não temos, como é que se chama? Uma palavra a dizer, ou seja, não temos poder para intervir aí. E temos que aceitar isso, mas nós estamos sempre do outro lado a querer. Nós não somos salvadoras do mundo, cada pessoa vai buscar e fazer o seu caminho. E É, isso também é respeitar, sabe, Paula? É tão é difícil. isso. É tão difícil. Porque quando a É, gente reconhece o poder, né, da tal e qual. intervenção, a gente É, gostaria muito que todas pudessem alcançar. todas pudessem, mas não. Mas eu acho É. que você está fazendo um trabalho sensacional. Vocês, né, Gracinha, que está aqui também nessa parceria, vocês A estão Gracinha fazendo. é a nossa É, parceira do Centro de Saúde, é fantástica. Sim, sim, é, sim. Paula, só porque a Paula, Oh, nós meu ainda não amor, conseguimos. beijinhos. Grande beijinho para ti, minha querida. E aquilo que a Paula está a dizer, nós também sentimos. E só dizer-te, Paula, que muitas mulheres fazem o curso no hospital e depois vêm fazer também connosco, porque elas vêm as tais à procura desses Sim, recursos. Pronto, tem a ver com uma cultura, como tu percebes, não é? Uma tal e qual. cultura.
as próprias equipas de família, médico e enfermeiro, dão essa sugestão de fazer o curso de preparação e falam muito disto, da importância de vão aprender a dar o banho, aquelas coisas Yeah. práticas. Portanto, Sim, e de sim. facto, eu sinto o mesmo que tu, Paula, que é o foco delas, muitas delas estão apenas nestes detalhes práticos. E não saem dali. Exatamente. E depois, eu de facto aproveito muito a experiência delas no grupo, quando temos no grupo as mães que estão a fazer o curso de Gentle Birth e as que não estão, aproveito muito para elas partilharem a experiência delas e o que é que está a ser. E depois nota-se essas que tu dizes, Paula, que estão muito focadas e que utilizam o aplicativo todos os dias. E pronto, e querem de facto ser protagonistas e querem se preparar também de facto para qualquer que seja o desfecho, que sejam elas ali a estar no centro, e tem sido muito rica essa experiência, mas lá está, nem todas dão esse passo, de facto. Não, Eu sim. acho aí, a gente pensou em uma outra estratégia. Graça traz aí, né, esse convite a quem vivenciou, talvez por uma condição de horizontalidade, de reconhecimento mesmo. Elas podem se reconhecer na experiência da outra, né, que foi uma experiência Sim. positiva. Então, talvez convidar outras mulheres que viveram boas experiências para poder falar seja um convite mais. Sim. Yeah. Sim. Marcela, há aqui uma outra questão que eu tenho, que eu gostava de colocar. Vocês estão-me a ouvir? Sim. Então, ok. Que é, há uma questão aqui também com a própria equipa ali do Bloco de Partos. Nós começámos este projeto, já vai, não sei se fez um ano, foi em junho do ano Acho passado. que Ainda não fez um ano, ainda não fizemos aniversário. E na própria equipa, nós temos a nossa equipa dos enfermeiros obstetras, né, do Bloco de Partos, onde eu trabalho, e há pessoas que não estão a perceber bem o tipo de preparação que nós estamos a fazer, que nós informámos que íamos fazer, mas eu e as outras duas colegas, e esteve a falar com a Paula, nós vamos nos reunir para fazermos uma apresentação, até é interessante esta apresentação que fizeram agora, porque nós estamos a querer fazer uma apresentação, tínhamos estado já a falar nisto, uma apresentação para a equipa, porque há alguns elementos da equipa, e a Marcela também sabe que num bloco de partos num bloco de partos, é nas cidades, nas maternidades e no mundo inteiro, não são todas as pessoas que estão no mesmo nível de conhecimento. E temos colegas que às vezes apanham as senhoras que vêm de Gentle Birth e vêm questionar assim, ainda vêm dizer, não sei o que é que vocês andam a ensinar às mulheres, porque elas isto, há coisas, ou que não querem fazer aquilo. Então as que têm um bocadinho mais de voz são as que lhes dão mais trabalho. Pronto, aquelas que se entregam e as tais que não são focadas são as que não chateiam ninguém. E eu no outro dia tive que respirar também, como se tivesse uma contração para parir, e consegui responder assim: olha, a preparação que nós estamos a fazer não é aquela comum que vocês estão habituadas, a gente não está lá a ensinar a dar banhos e a fazer essas coisas, nem não sei o quê. Nós vamos reunir e estamos a pensar até em fazer uma apresentação, porque é outra coisa bastante diferente. O trabalho que nós estamos a fazer com as senhoras, porque vieram logo de armas e bagagens falar o que é que nós andamos a ensinar às pessoas. Epá, eu antes ficava muito triste, mas eu consegui respirar e responder, porque isto também nos melindra um bocado, às vezes, tipo, fogo, a gente anda aqui a querer uma coisa e elas a puxar para o outro lado. O objetivo dessa apresentação é isso, Paulina, assim. Essa apresentação foi montada para esse fim. Eu achei engraçado. Eu nem tinha percebido e agora estou a achar que, olha, temos o trabalho feito. É só marcar o dia. É isso, é só marcar o dia e fazer. Já está pronto. Amei. Quem mais, lindas? As mulheres aí. Vocês têm sugestão? Acham que precisa de mais alguma coisa nessa apresentação? Pensaram, o objetivo também do nosso encontro é que vocês pensassem essa apresentação na realidade de vocês, né? Então, assim, contempla, vocês acham que é suficiente uma apresentação como essa para convencer ou para chegar até determinado público, né? Atende à necessidade de vocês? Má, Oi, Stella,
Oi, gente, bom dia. Eu tô ainda num nível meio perdida no universo, tô ainda num nível Puérpera, perdido no mundo. puérperas. Ainda tô tentando chegar essa apresentação, eu tô tentando fazer workshop numa clínica, tem uma nova equipe aqui em São Paulo, humanizada, e aí eu tô tentando fazer no espaço delas de janeiro. Mas une puerpério, tempo, administração, síndrome da impostora, ainda não fiz. É, mas essa apresentação eu queria ter tido ela no final do ano, quando eu fui apresentar para elas, assim, falar para elas. É exatamente isso, resumir. A minha pergunta eu acho que ela tá perfeita, tá maravilhosa até para entregar para outras pessoas. Se a gente pode, de repente, usar de uma forma mais aberta na internet essa apresentação. Pode usar, fazer uma live, por exemplo, para explicar para as pessoas, a gente pode usar de Do jeito que mais vocês aberto. quiserem. É um Tá. material que eu construí muito pensando nessa necessidade de vocês de, inclusive, se você quiser fazer um material seu sobre Aham. isso, não tem Uhum. problema. Mas você pode abrir de forma aberta, né, Uhum. apresentar. E eu acho que se a gente, inclusive, faz um trabalho de educação das pessoas sobre o que é o workshop, a gente consegue alcançar ainda mais potencial Uhum. de público que queira fazer o workshop. Então, A não tem... minha, eu acho que a minha grande dificuldade é essa, assim, a começar que se eu pudesse eu mudaria o nome, eu não sei que nome eu proporia, mas eu acho que a gente tem muita dificuldade o nome ele já sugere uma explicação, né? Já Eu gosto começa, muito de GB. Por mim, assim, a gente tinha é, mudado o nome, botar GB só. Porque GB, GB, GB. é, é. Enfim, mas eu tenho bastante dificuldade porque eu entendo o workshop, faz sentido para mim. Eu usei o workshop para minha gestação, para o meu parto, e eu vejo a diferença que eu tenho usado com as minhas clientes. Eu mudei a minha educação perinatal para usar só o GB. E vejo essa diferença que a gente vê nas que realmente se propõem a treinar tal. Então eu acredito, mas eu tenho essa barreira da explicação, assim. E só eu falar para as pessoas, gente, eu acredito muito, me parece tão papo de vendedor que eu Dai, queria. só trazendo para você, essa experiência que Paula propôs lá é um produto. É um produto que aqui no Brasil a gente não tem ninguém. Elas são pioneiras, assim. Elas propuseram lá. Nós chegamos ainda a algumas clínicas de São Paulo, fazer algumas conexões que não foram adiante, porque isso envolve investimento, né? No caso de Paula, né, tem esse investimento da própria. Ai, que bom que vai lhe ajudar, Van. Mas é um produto. E talvez a gente possa montar um- uma apresentação do produto. Por exemplo, no caso de Paula, o que que elas são? Né? São três enfermeiras, instrutoras, né, Paulinha? São capacitadas. Elas oferecem um workshop todo mês no hospital, e o hospital entrega para cada gestante que está vinculado ao hospital o aplicativo. Então, elas ficam voltando e fazendo todo o trabalho desses 12 ó, desses 9 meses, é, com o material do GB, com a equipe vinculada ao GB, né? Então, todo o acompanhamento, e Graça, que trabalha lá na saúde, na unidade básica lá de saúde, Graça conhece o material do GB, tem outro curso, mas entende que as mulheres do hospital já têm um diferencial na sua formação. Então, eu fico pensando, por exemplo, que uma clínica que entenda o valor do que é o Gentle Birth, ela pode se associar a esse modelo de educação perinatal como um produto dela. Ela pode ter você contratada lá dentro, parceira, né, fazendo mensalmente, e ela entrega esse valor do aplicativo
para gestantes que são... Isso vira um produto, é preciso seduzir a equipe para isso, mas isso vira um produto da própria clínica, entende? Então, eu acho que eu queria essa divulgação. Eu já me veio à mente uma pessoa aqui, não sei se você já ouviu falar daí, mas está surgindo um grupo aqui em São Paulo também. Eles não são assim, nossa, humanizados, mas eles estão tentando. Isso, a gente Que é precisa deles. mas é isso, é a Teia, que elas já se associaram ao convênio Bradesco, inclusive, então elas estão conseguindo muitas gestantes, porque. E elas estão numa proposta diferente de todos os convênios. Elas têm a obstetriz, elas têm um grupo já de gestantes, têm umas conversas. Então, seria um espaço, é uma clínica que de repente seria um espaço legal para chegar com J2Birth e oferecer, assim. É isso. Elas conseguiram elas têm até uma sala que é delas dentro do Promatre. Teia Bradesco dentro do Promatre, assim. Uma sala de parto. O que é isso? O que a gente pode fazer nesse caso é montar, sei lá, um slide a mais dizendo, né, o que é possível. Mas primeiro, assim, a gente precisa seduzir alguém que compre o projeto. Então, assim, o que eu fico pensando, o que nós podemos oferecer para esses parceiros? É isso, a gente vai oferecer o combo. Você está oferecendo o diferencial da clínica dele ser referência no cuidado humanizado, né? E há de se eliminar nossas crenças sobre vendas. É uma oferta de transformação com resultados comprovados. Perfeito, Paula. Quando acreditamos mesmo, fica mais fácil julgar. Perfeito, Paula. Exatamente. O que a gente vai ofertar é isso aqui que Paula disse, ó, a transformação com resultados comprovados. Então, o que a gente vai dizer a essa clínica é que eu tenho algo que vai ser um diferencial para a sua cliente, né? Eu vou copiar, mas bem isso. Eu tô, até a frase eu vou botar, acho que eu vou achar um lugar para botar essa frase aqui no slide. Também botar assim, uma transformação da cultura com resultados comprovados, né? E isso faz com que a gente tenha um grande produto. A grande questão é que as pessoas elas querem algo que não seja custoso, entende? Então, elas não querem pagar por isso. Só que é isso. O meu convite é que a gente faça uma bolha, uma pílula. Vamos acompanhar o grupo que fez. Eu quero que vocês me ajudem a montar essa turma. Essa turma nós vamos, e vai ser a turma piloto. A gente vai comparar essa turma com outras turmas e vamos ver a diferença de resultados. Se vocês toparem comigo fazer esse estudo piloto na clínica, a gente vê lá na frente que tipo de parceria a gente faz. Um valor diferenciado do aplicativo, né? Lá em Abrantes, a gente conseguiu fazer um valor que pudesse ser um valor de coletivo. Então, a clínica vai contratar, sei lá, qual o grupo médio? Nós temos uma média de 40 gestantes mês. Então, nós vamos contratar 40 aplicativos, vai ser um contrato de parceria institucional e a gente faz um valor diferencial do que é para ser com as gestantes. Com isso, a gente aumenta a venda o alcance de workshops, né? E as mulheres, elas são mensalmente convidadas e elas ganham o aplicativo, né? Isso pode estar embutido, inclusive, no valor que ela paga de consulta. Isso pode ser Marcela, Oi. essa questão do aplicativo, de conseguir o aplicativo também, aí a gente oferece para a clínica para conversar diretamente com você, diretamente como que faz? O que a gente Aí vai ser com a pode. gente vai montar pode ser nós duas, entendeu? Por exemplo, vai entrar alguém da nossa equipe junto com você na negociação. É você quem vai tocar tudo e a gente faz essa Entendi. negociação juntas, assim. É parceria. A gente vai montando essa estratégia para cada clínica. Agora, o que eu vejo é que a gente precisa montar a gente precisa propor esse estudo piloto, sabe? Vamos montar esse grupo piloto. Eu quero que vocês acreditem. Eu tenho esse produto aqui.
Vocês vão fazer essa apresentação. Qual é a minha proposta para a clínica? A minha proposta para a clínica é montarmos um grupo piloto em que vocês acompanhem esse grupo e a gente perceba o diferencial desse grupo para outros grupos que não vivenciaram. Esse grupo piloto fazemos de amostra grátis? Pode ser, Van. Se você acredita muito, né, no potencial, inclusive, de parceria com a clínica, eu super acho que é válido. Né? O que que eu dou? O que que eu dou como estrutura? Eu dou workshop gratuito e o acompanhamento desse grupo. Pronto. Uma vez que a gente tenha resultados comprovados, o que eu acho é que a gente vai precisar se assegurar do que a gente chama de resultados comprovados. Entende? Então, talvez, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, a gente validou algumas escalas para o Brasil e Portugal também. A gente tem a escala validada Brasil e Portugal, que foi Mona estava fazendo o pós-doc dela aí. Então, a gente tem essas escalas. A gente pode pegar algumas dessas escalas de satisfação, aplicar antes e aplicar depois do parto. E, com essas escalas, a gente ter esse diferencial. Né? As mulheres que tiveram uma expectativa, que tipo de experiência elas tiveram. A gente tem esses dois, que são pequenas, escalas pequenas, que a gente vai ali imprimir no papel ou mandar no Google Formulário, e com isso a gente vai comprovar. Isso demora um pouco? Demora. Marcelo, não são aqueles formulários que nós temos para enviar? O antes e o depois? Não, eu não sei, você não sabia que você tinha formulário. Você tem algum Nós formulário do GB? Nós temos uma coisa do GB que a Mona Lisa nos deu e nós aplicamos a todas antes delas começarem e depois, 2 meses depois do bebê, nós enviamos o outro. Manda para mim. Manda Dia para mim aqui no grupo, que aí eu eu agora olho. eu agora não consigo, estou no telemóvel, não estou, mas depois mando, porque nós gostávamos, um dia destes, nós partilhamos os nossos resultados com vocês. E nós fazemos sempre isto, temos que recolher dados para também ter benefícios, porque senão qualquer dia dizem, meninas, então isto resulta, e então para podermos continuar. Nós podemos ler a sua tese de mestrado, a tua tese de mestrado. Pode, eu divido aqui com vocês. Ela ficou Ok. enorme. Eu por Ela ficou acaso enorme. gostava de ver, porque eu lembro-me pronto, a gente dá os parabéns, que estava concluído, mas Eu mando para vocês aqui no grupo. Ela ficou muito grande, mas ela tem as escalas todas lá dentro. Inclusive, vocês podem utilizar as escalas, escalas de medo, escalas. É muito importante. E aí, gente, uma outra coisa disso que Paula traz, que eu acho também importante a gente dividir, que a gente precisa construir a longo prazo a efetividade do nosso trabalho, sabe? Porque fica parecendo que é uma conversa de vendedor, essa coisa que Thay trouxe, e quando exato, quando a gente reconhece a função desse trabalho, e a gente consegue comprovar isso, e a gente vai precisar ter aí um tempo, né, em que você possa aplicar esses resultados, mas a gente tem como apresentá-los. O que a gente fica é esperando que alguém, né, venha nos procurar, que tenha essa necessidade, que precisa. Essas pessoas elas não vão ver, elas não sabem que elas precisam. É a gente que precisa fazer uma prospecção. E nem os profissionais de saúde eles conseguem perceber a necessidade, porque eles também, por melhores que sejam, essa clínica brasileira aí em São Paulo, que a gente quase fechou esse projeto, é uma clínica de excelência. É uma clínica verdadeiramente com práticas humanizadas. Mas é uma clínica que ela não consegue investir na saúde mental perinatal, porque no Brasil isso não é uma cultura. Apesar de ser uma clínica... Nem em Portugal também não. Ocela, como que você constrói essa questão dos resultados? Através dos relatos, da coleção de relatos? Como isso? Pode ser, ou pode ser com as escalas que tem na minha dissertação. Eu posso levantar as escalas para trazer para vocês. Isso que eu ia falar. A sua dissertação está aberta para a nossa leitura? Tá. Eu vou botar lá processo? Eu vou botar lá no grupo, que ela está enorme, mas está aberta. A gente pode pegar os pedaços que interessam e ler. Mas com a dissertação, a gente pode pegar escalas antes e depois. Então, você pega uma escala, aplica uma escala antes, em todas as gestantes, aplica uma escala depois.
Aplica, por exemplo, num grupo controle que não fez o workshop antes e depois, e aí a gente bate os resultados. Está aqui comprovado em número. Eu não preciso só de relato, eu tenho um número para poder apresentar isso. Entende? Vand está dizendo que nos nomes que pensou em parcerias não tem obstetras e clínicas. Não tem problema, Van. Ainda que sejam outros profissionais, fisioterapeutas, pediatras, é um caminho para chegar até esse lugar, né? Por exemplo, instrutoras de pilates, fisioterapeutas, podem ser grandes parceiras nesse momento também. Instrutoras de Marcela, yoga. vou abrir. Assim, Diga. como a gente tinha pensado em 5 nomes, né? Aham. É, eu coloquei 3 que são obstetras. Uma realmente tem uma clínica toda voltada para assim, com um atendimento mais humanizado, e lá tem fisioterapeuta, obstetra, pediatra, osteopata, enfim. Essa é uma clínica grande que foi aqui, inclusive, já me abriu as portas para fazer o workshop no mês que vem. E assim, só que a gente conversou, tudo, e eu não tinha muito. Eu tinha marcado o horário e não tinha, né, dado tempo da gente conversar aqui, enfim, eu não ia dar para trás e fui. E aí, o que ela me falou? Então eu pagaria para ela uma porcentagem dos workshops que eu vendesse, ou eu alugaria o espaço dela para fazer o workshop. Ponto. Ainda não decidimos qual que ia ser a melhor estratégia para isso, mas eu estou esperando ela me passar os valores do aluguel, enfim, para eu até, né, dar a contrapartida aí, mas a porta está aberta, vamos dizer assim. Aí uma outra, a segunda, é uma obstetra mesmo, e ela trabalha sozinha. Então, assim, e ainda eu não cheguei nela, vou chegar agora com essa apresentação e tudo mais. Então, eu fiquei assim, você tinha falado, não dê uma recompensa tipo em valor, não dê uma comissão, né, dê um desconto. Mas eu não sei, a primeira já me propôs logo uma comissão ou um aluguel do valor, sabe? Então, eu não sei. Eu quero que a pessoa veja vantagem, obviamente, para os clientes dela. Gostaria de dar um desconto maior. Essa primeira, inclusive, falou: não, então a gente pode fazer, de repente, para os clientes aqui da casa, para as pacientes aqui da casa, a gente dá um desconto. Mas se vier uma paciente de fora, também pode fazer o workshop aqui, e aí você cobra o valor cheio. Sabe o que eu acho, Van? Nesse caso, o objetivo é, por exemplo, fidelizar essa clínica ou essa parceria com essa obstetra, não é um problema que você dê o workshop primeiro para você fazer dele o grupo controle para amarrar seus resultados. Porque você está ganhando com isso os números. Então, por exemplo, você pode explicar para os casais que, na verdade, isso faz parte do seu projeto. Então, você não está dando necessariamente porque você não tem ninguém que possa pagar. Né? Você está dando o seu workshop para... você tem benefícios que você está lucrando com isso. Então, nesse caso, eu acho que é uma possibilidade. Por exemplo, a obstetra que tem lá, ela não tem uma clínica, mas ela tem um fluxo de pacientes e a gente pode chamar esse grupo dela de grupo de doutora fulana. Então, o Tá, grupo de doutora fulana é o grupo que a gente vai acompanhar e vai ser o grupo controle dela, tá. né? Os resultados que ela vai enxergar. O que você pode propor a ela, fala assim, olha, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero ter um grupo seu para que você entenda o valor do meu trabalho e indique. Para isso, nesse primeiro momento, eu quero X pessoas, vou dar um grupo, dá logo, já que você vai dar de presente mesmo, faz um grupo bom para você ter resultados e faz um contrato com esses casais de que eu estou fazendo uma parceria com a doutora fulana e vocês, em contrapartida, o que é que vocês vão me dar? Vocês vão me dar o relato ou a resposta antes do parto e o relato, a resposta do pós-parto. Vocês vão fazer um compromisso de usar o aplicativo, vocês vão pagar pelo aplicativo para vocês poderem fazer parte e eu vou acompanhar o resultado de vocês para que eu tenha esse resultado final para entregar à doutora fulana. Então, eles estão Entendi, pagando de alguma forma com compromisso, com o aplicativo, com a resposta aos questionários, entende? entendi. Então, a gente pode fazer a É, coisa mais amarrada. essa segunda obstetra, de repente, eu poderia fazer assim. E a terceira obstetra que eu pensei é uma obstetra da rede. Então, assim, eu já tinha pensado em fazer um trabalho voluntário, porque são mulheres de mais baixa renda e, assim, muitas jovens e realmente, né, são as que mais têm medo, mais desinformadas.
E aí pensei em fazer o trabalho na rede também. Aí pensei também, podia ser assim, nesse caso, a princípio, gratuito para ter um grupo de controle. Você também pode, Thay, assim, fazer um único grupo gratuito com pessoas das três, De cada um três te unidades. indica dois, para você não É ter que que perder. duas são daqui da minha cidade e uma é de outra cidade, então realmente eu não misturaria. E É, assim, e são várias classes sociais, vamos dizer assim. A primeira realmente é uma classe mais A, B, sei bacana, lá, né? que tem mais dinheiro, porque realmente é um consultório muito mais especializado. A segunda, ela é uma médica particular, e a terceira seria uma da rede. Então, assim, são diferentes pessoas Realidades, também. né? Pronto. É, diferencialidade. E as outras duas pessoas que eu pensei em fazer parceria, trazendo o nome, uma é uma físio mesmo, que trabalha com gestante no Pilates, e aí eu não sei como eu poderia dar essa, fazer uma parceria com uma físio, tipo, ou é uma comissão para ela, ou eu, tipo, não sei, dou desconto para os clientes dela. Desconto, cupom de desconto para cliente, então todo mundo que vem de você e diz que é de você, eu dou um desconto. Isso, às vezes, ela ganha também, ela lucra, quando as mulheres que ela acompanha têm resultados melhores, né? Sim, Então, isso assim, é é verdade. a associação ao nome dela com isso. E a gente Sim. precisa botar isso na conta para eles, assim, para fisioterapeuta. A minha proposta é enquanto você cuida do corpo, um fisioterapeuta, um osteopata entende isso, né, fundamentalmente, que o corpo Uhum. é um sintoma da alma, né? O que se propõe, o que se faz no corpo. Então, é essa parceria de que todo mundo que vem de você, eu dou um desconto Uhum. maior, né? Tá. De você. Enfim, E aí é, você bota essas pessoas e aplica resultado e demonstra depois. e assim, é legal porque lógico, ela vai querer visibilidade também. Então, a gente pode fazer, tipo, um relato, meio relatinho de parto, pedir para a pessoa fazer, né? E aí joga na roda, fisioterapia e pilates e fiz preparação assim, então fica uma coisa Sim, legal. perfeito, E a perfeito. Já terceira amarra seria uma isso aí. fotógrafa. Aí agora eu me lasquei, porque eu não pensei em nada. Porque ela é uma fotógrafa bem conhecida na cidade, ela fotografa bastante gestante, newborn e tal. Só que eu teria que pegar a fase da gestação, né? Não, eu acho que é uma Uma boa troca, de parceria, repente. porque imagine que, diante disso tudo, um casal que escolhe uma fotografia é um casal que visualiza uma experiência positiva, né, para o parto. Né? Eles querem recordar, não é um casal que tem medo de parir. O casal que tem medo de parir, ele quer fotografia, ele não quer sair feio na foto. Então, eu acho que tem uma Mas coisa é também, ensaio de gestante. ensaio de gestante. Mas pode ser um outro espaço que ela abre, eu indico para ensaio de parto, para as minhas gestantes o seu nome, enquanto você indica as suas no ensaio de gestante meu nome. É, eu acho que de repente, né? Ou para as fotos newborn. O Sei como ela newborn. tem bastante força nisso. Isso, ou Eu newborn. tinha pensado em oferecer tipo uma aula virtual gratuita, assim, de preparação para o parto, bem curtinha. E Sim. nessa aula eu vender o workshop para essas mães. Tipo, eu dar mesmo, olha, suas clientes têm acesso a essa aula gratuita, tipo, gravada mesmo e tal. Não sei, você acha que é uma boa? Antigamente a gente chamava isso de meetup, que era Trace fazia muito isso na Irlanda. Ela tipo convidava as gestantes de determinado lugar e fazia uma espécie de encontro assim, rápido. E aí ela falava sobre um tema, né? Vamos falar sobre a importância do mindfulness. É, eu E aí tive no essa ideia mindfulness, no nosso encontro passado, que você deu uma pincelada nisso. então essa é uma boa estratégia também. Você, quer dizer, quem você me encaminhar tem um desconto e eu dou de presente a eles uma aula rápida, gratuita sobre determinado tema. Você vai E fazer você uma acha, de aula do repente, encontro. Ah, desculpa. pode falar. Vai fazer uma aula do encontro passado, Céu? Que não, O encontro Não sei se passado ficou gravado. não não ficou, não. ficou. Ah, não Saiu ficou. no, Foi o que foi no Google Meet, né? foi no Meet, eu não consegui gravar. Mas o passado a gente fez mais levantamento de Foi. necessidade, Foi Thay. mais tirar essas ideias, é. Foi mais levantar, foi dela que a gente entendeu que a gente precisava construir esse material. Então, não foi um conteúdo assim de devolver a vocês, não. Foi mais um levantamento de necessidade.
Você Eu acho acha que eu que tava precisando. É? Então, a gente, o próximo encontro, a gente pode fazer um sobre isso, assim. Vamos sabe trazer o que de a gente volta. falou também, Thaís, no último encontro? É a gente fazer lives e se apoiar, né? Então, isso também, eu não sei se você viu lá no grupo, mas tá alguns temas, então a gente também pode colocar lá, de Inclusive, repente. inclusive, a gente está fechando, amarrando com Califórnia, com a equipe da Matriz. Eles já começaram a fazer lives dentro do aplicativo. Ai, que E legal. aí a gente vai fazer com vocês, com as premium. Ah, eu vi o negócio de yoga, né? Você viu? Eu vi. Pronto, a gente já vai fazer. A gente só está amarrando como é a estratégia, porque vai ser dentro do Zoom, a gente vai fazer uma primeira para ver como é que vai ter de resultado, se a gente faz e a gente consegue replicar ela dentro do Instagram. A gente está vendo mesmo a estratégia de marketing junto desse material, mas vai ser com vocês, muito Eu diante da tinha nossa. pensado, sabe o que eu tinha pensado na fotógrafa? Não puxar pro Gentle Burp direto, mas tipo fazer um mais geral, assim, tipo, medo do parto, coisas assim. Você acha que é mais chama mais gente, né? Esse não é o seu, não, né, Então, Thay? Também você tem outro? Não. Eu tenho um mais velho, esse é o mais velho, de Ah, não 5. sabia, eu pensei que você só tinha um miudinho. Como vai, lindão? É você. Sim, tá, sim, ó, Evan, eu fiquei tão emocionada com o Meditai que eu, eu me perdi. Fala de novo, amiga, por favor. a questão dessa aula rapidinha, assim, aula, sei lá, encontro grátis, de pensar com um tema mais genérico, assim, tipo, o medo do parto, fases do trabalho de parto. Eu não sei, alguma coisa assim que não era bem com o Gentle Birth, mas aí, de alguma forma, no meio, levar para direcionar para isso. Perfeito. É muito isso. As nossas conferências que a gente fazia presencialmente ou fará presencialmente, a gente nunca sabe como é que tá. Mas as conferências online, a gente parte desse princípio. A gente pega um determinado recorte do GB para a gente levar informação para essas pessoas, e aí dentro desse recorte a gente fala um pouquinho sobre o Gentle Birth. Então é uma excelente estratégia também. Vamos falar sobre dor no parto, ela traz o público dela, vamos falar sobre dor, e dentro você fala sobre o seu workshop, que você tem um workshop que propõe discutir sobre dor no parto. E que você tem ferramentas de cuidado que ajudam elas na regulação da dor. Pronto. Honesto. Você está dando, você tá Uhum. dando a aula e está se beneficiando da Mesmo divulgação do porque seu em uma trabalho. hora é impossível dar tanta ferramenta assim, né? Mas é Então, muito bom. Temas como medo, como ansiedade, como dor, são temas que vendem muito, muito. Para os casais, são temas disparadores. A gente costuma não utilizar o termo assim, porque eles são meio gatilho, né? E a gente tenta não trabalhar com gatilhos. Mas nesse momento, como é um lugar de sedução, não vejo mal em a gente dizer assim, convidar ao questionamento, né? Você tem medo de parir, né? Vamos falar sobre isso e abrir, porque as pessoas vão chegar a você com essa temática. Totalmente. tá, legal, já tirei um monte de ideia aqui, já anotei, depois eu conto como que foi. Ótimo. E traz os resultados para a gente ver, ó, Van conseguiu fazer isso lá, que aí a gente Ah, vai, ó, ampliando. é o meu desejo, né? Com certeza, eu vou trazer. Mais lindas, alguém mais com alguma questão? Quem chegou aí por último? Tem uma galera, Dilminha que ficou caladinha hoje, nem viu a gente, Vanessa Faria, sem ser Vans, que chegou por último aí agora. Tem alguma questão, alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? As meninas, Gracinha, quem já falou, e Paulinha e Thay, querem trazer mais alguma coisa? Enfim. Não, Então, desculpa, só mesmo, pronto, porque nós falámos muito antes do resto do povo chegar, e só mesmo para conhecerem um bocadinho aqui a minha atividade. Eu, como trabalho na área dos cuidados de saúde primários, na comunidade, e é um serviço do Sistema Nacional de Saúde, gratuito, não é?
E eu iniciei este projeto na sequência do meu mestrado, e em que eu queria muito construir um programa de promoção da saúde mental materna e consegui chegar a digamos, a um protótipo de temas, e foi neste meio do mestrado que eu encontrei o Gentle Birth e tinha muita curiosidade em fazer, digamos, fazer o curso, porque de facto sentia falta de algumas ferramentas aqui para a minha abordagem, não é? Portanto, o meu grande objetivo é trabalhar muito competências, não é? Aumentar de facto estes aspectos relacionados com a resiliência emocional, e de facto é esse trabalho que eu estou a fazer, não é? Portanto, eu não sou uma verdadeira instrutora, Gentle Birth, ok, aqui, no sentido que não faço workshop puro, está bem? Aquilo que eu ofereço às mães, no pré e no pós-parto, porque eu também faço trabalho no pós-parto e acompanhamento no pós-parto, é muito nesta base, não é? De aumentar a resiliência, também do casal. Trabalho muito com o casal, faço muito atendimento individualizado a este nível. E quando surgiu, uma vez que estou na mesma cidade da Paula, não é? Aqui da Paulinha, além dela ter toda uma privada muito bem, e também desenvolve no hospital, portanto eu sinto que o meu papel é um bocadinho seguir aqui esta linha, não é? Que eu já tinha e que eu complementei aqui com o Gentle Birth, sem dúvida. Por isso o que eu faço muito é as que estão no curso do hospital no Gentle Birth, ótimo, excelente, vamos lá, tragam para aqui a vossa experiência. As que não estão, eu digo, mas não querem lá ir também experimentar, porque no fundo têm aqui uma oportunidade de fazer. E o que é que eu sinto assim como grande desafio? O que é que eu desejava mesmo muito? Era conseguir que a minha equipa ali dos cuidados subprimários, e por isso a apresentação eu também a vou utilizar, ok? Porque eu acho que é uma forma muito rápida e muito sintética de apresentar ao resto da equipa, de facto, o que é o Gentle Birth e o que é que ele de facto consegue. E eu acho que uma coisa muito importante que eu vejo no Gentle Birth é este envolvimento do parceiro ou da parceira. Que eu sinto que o curso de preparação para o parto, aquele típico que existe, não consegue. Não, e eu vejo nisto uma vantagem enorme, tá? E por isso estou muito obrigada aí a todas as vossas ideias. Enquanto me quiserem aqui, eu vou continuar por cá, está bem? Que ótimo. Graça, Diz Paulinha. o modelo que vocês fazem não contempla porque é assim que foi desenhado, porque eu faço preparação para aí há 12 anos e os maridos vão sempre a todas, não há aquela sessão que é do marido. Pois, E quando exato. algo falta num dia, elas depois de verem o primeiro dia, a seguir vêm todos. E já cheguei a ter maridos que, se elas não podem, vão eles e não vão elas. Ai, que Exato, máximo. Isso é exato. sensacional. Percebem? Eu não tenho, mas eu nunca fiz um modelo tradicional, sabes disso? Por isso não vamos falar Claro, sobre isso. claro. Era tão bom que a nossa Paula, a outra Paula, pudesse. Aliás, eu antes de fazer o curso, andei de volta dela para Pois ser eu ela a sei, fazer. já me contaste. E Já. como ela não fez, como ela nunca mais avançou, isso não, mas eu tenho interesse, eu vou fazer eu. Ela se calhar tem outras responsabilidades, mas acho que Sim, já melhorou bastante. sim, acho que sim, Bom, acho que sim. Mas sim, boa, obrigada. lindas. Então, Olha só, próximo encontro, a gente podia falar um pouco, então, de vendas? O que vocês acham? Acho lindo. Né? Vamos falar de vendas, então, já que é uma dificuldade de todo mundo, né? Vou ver se eu acho alguém legal para a gente poder discutir um pouco sobre esse lugar, né, como, a dificuldade, enfim, vou tentar desenhar um tema legal para a gente falar um pouquinho sobre vendas. E aí eu pensei de ser dia 25 de março, de hoje a 30 dias, no mesmo horário, 11 da manhã, sábado, ok? Então, nos vemos dia 25, vou botar lá, com o tema vendas. Beijo para todo mundo.
Bom final de semana para todas. Vou pedir para transformar em link o nosso encontro de hoje e devo deixar ele pronto na segunda-feira, porque quem faz é o pessoal lá daqui que eu não sei fazer. Viu? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Felicidades para todas. Para nós.